Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Lumine Contabilidade aqui no YouTube. Eu sou Carlos, aqui comigo meu sócio Eduardo, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito na moda ultimamente. Será que constituir uma administradora de bens realmente é um bom negócio? Hoje a gente vai trazer umas 3 curiosidades sobre esse assunto. Antes de começar aí o nosso bate-papo, não se esqueça de clicar aqui no sininho para ser avisado sobre os novos vídeos, sobre as publicações. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E se esse vídeo é interessante para você ou para alguém que você conhece, compartilha com ele, afinal conhecimento nunca é demais. Eduardo, administradora de bens, cara, é um bom negócio mesmo? Bom, Carlos, matando a curiosidade de todo mundo que está nos assistindo, já posso afirmar com certeza que nas últimas 2 décadas, todos os casos que nós presenciamos e trabalhamos relativos à administradora de bens foram excelentes negócios, tá? As administradoras de bens têm proporcionado facilidades e principalmente muita economia para as famílias. Economia tanto na tributária como na sucessão. E as 3 que nós escolhemos para falar com vocês e contar, uma delas tu estás bem acostumado, né, Carlos? E pode falar muito bem. A economia tributária no aluguel, né, Carlos? Aquela pessoa que começa a ter uma cesta de imóveis. Como é que está funcionando isso aí, Carlos, na economia do aluguel? Então, a parte tributária do aluguel na pessoa física, ela acaba sendo bem onerosa se a pessoa tem mais de uma renda, principalmente se ela possui mais imóveis, né? Na pessoa física, a tributação pode chegar até 27,5%. Veja, é mais que 1/4 da renda pode ser direcionado para pagamento de imposto. Já em uma administradora de bens devidamente constituída, o aluguel tende a ficar em torno de 11%. A gente está falando aí em praticamente, sei lá, 70% a menos de imposto, 60% a menos de imposto. É uma economia bem significativa, principalmente para quem tem rendas de aluguel em valor superior a 5, 6 mil reais. Abaixo disso, via de regra, acaba ficando interessante manter na pessoa física, porque a alíquota do imposto de renda na pessoa física acaba ficando um pouquinho menor também. Perfeito. Carlos, a gente nota, indo para a parte prática, né, quando a gente conversa com as pessoas aí no dia a dia, nas rodas de conversa, a gente percebe que para aquele que tem a sua kitnet alugada, fez uma casa de aluguel, é muito razoável manter na pessoa física. Exato. Até ali não vale a pena ter administradora de bens. Mas aquela pessoa que já trouxe o aluguel como uma atividade, muita gente hoje prepara o aluguel para sua aposentadoria, aí ele começa a ter 3, 4 casas alugadas, o seu primeiro prédio de 2, 3 andares, daqui a pouco ele já tem um prédio de 4 andares com uns 10, 12 apartamentos, tem 1, 2 galpões, e aí a gente conversa com diversas pessoas que têm de aluguel mensal 10 mil reais, 15 mil reais de aluguel mensal, 20 mil reais de aluguel mensal. Para esse pessoal, então, sem sombra de dúvida, a administradora de bens vai ser um baita negócio, né? Vai ser sim. Aqui cabe única e exclusivamente uma ressalva no quesito regularização do imóvel, né? Porque muita gente também tem essa renda do aluguel, mas não necessariamente o imóvel está regularizado. E para transferir esse imóvel para a empresa, você tem que ter o imóvel regularizado. E muita gente acaba escapando da administradora, foge disso e deixa de economizar imposto por conta de uma regularização burocrática, que muitas vezes, se você gasta um pouco com o engenheiro, com a própria parte de contabilidade ou advogado para regularizar esse imóvel, rapidinho você recupera esse valor, porque de fato a diferença tributária é muito grande. Perfeito. Ô Carlos, e aí, veja, até aqui a gente falou sobre aluguel, né? Poxa, para quem tem aluguel, então, já sabe que dá para vir ter uma boa conversa sobre organizar esses aluguéis através de uma administradora de bens. Mas aí tem aquele pessoal que compra e vende imóvel, né? Então, a nossa região mesmo aqui, quando a gente pega essa região entre Blumenau e Navegantes, em torno da 470, agora já temos essa região do eixo entre Gaspar e Brusque, ou entre Gaspar e Ilhota, Navegantes, indo para Indaial, muita gente
tem terras que comprou a valores bem inferiores, ou às vezes até recebeu de herança e hoje valem valores extremamente significativos. É comum a gente encontrar qualquer lote no entorno da BR-470, por exemplo, se fala em milhões na hora da venda, exatamente, né? E não só isso, teve gente que também foi lá, comprou quando saiu o loteamento, comprou o terreno há 10 anos atrás por 50 mil, agora vale 200 mil o terreno. Veja, em 10 anos quadriplicou o valor de qualquer lote nos loteamentos residenciais. Apartamento, a pessoa foi lá, comprou apartamento quando estava na planta, valia 200 mil, agora vale 800. Ou a pessoa na praia, a pessoa fez muito na nossa região, muito investimento. Apartamento em Balneário Camboriú, foi lá, comprou na época na planta por R$1 milhão, agora vale 5 milhões de reais, né? E não só Balneário Camboriú, nas outras praias, em todo esse eixo do litoral catarinense, muita valorização. Aí esse pessoal está vendendo o imóvel, Carlos, normalmente por 3, 4 ou 5 vezes o valor da compra. A administradora de bens traz vantagens para esse pessoal também? Legal, Eduardo. E essa é uma dúvida muito frequente que a gente recebe aqui no escritório, né? Muitos empresários e até pessoas físicas que nos procuram justamente quando vão concretizar alguma venda. E é uma dúvida recorrente porque, de fato, a legislação tributária em alguns momentos traz benefícios para quem vende na pessoa física, em alguns momentos traz alguns benefícios a mais para quem vende na pessoa jurídica. Eu acho que nessa parte tu tá bem familiarizado também, né? Eu acho que inclusive essa semana tu andasse atendendo aí um cliente com uma negociação bem grande. Se tu quiseres até discorrer um pouquinho sobre isso, sobre o benefício da pessoa física, fica à vontade. Perfeito. Nós temos muita coisa nisso e temos também as pegadinhas, né, Carlos? Exatamente. Porque, olha só, gente, a legislação brasileira ela é extremamente complexa e ampla, e a tributária também. E sobre essa questão imobiliária, então, de praxe, a gente tem é quase que uma regra geral, que para imóveis, quando eles chegam a duplicar de valor, normalmente a administradora de bens é vantajoso. Isso acaba sendo para quase todos. Quando triplica ou quadriplica o valor, nem se fala. Portanto, para imóveis antigos ou até para imóveis rurais é comum a gente ter benefícios na pessoa física. Então tem que cuidar para não ir no senso comum, não entrar na vala comum, naquilo que pessoas que não estudam tão profundamente às vezes colocam e querer fazer um negócio rápido, fácil e barato e eventualmente não fazer o melhor negócio. Então, por exemplo, agora vem um lembrete. Turma que tem imóveis anterior a 1988 ou anterior a 1969 e mais, esses são os dois principais pontos, mas tem uma série de outras situações que pode haver benefício para a pessoa vender pela pessoa física com um imposto muito baixo. E aí, olha que pegadinha interessante nessa parte, né, Carlos? Porque na prática, muitas vezes a gente recebe cliente ou gente nos consultando que venderam o imóvel e não declararam porque ficaram apavorados com o valor que ia dar de imposto. E a gente vai investigar e ver que ele caía num benefício e podia ter pago muito menos imposto, né, Carlos? Então a gente tem presenciado isso muito frequentemente, como a gente é uma empresa que tem se especializado nesse ramo de administradora de bens imobiliário, a gente tem cada vez mais convivido com esse tipo de coisa. Isso é um item que vale a pena a gente lembrar o pessoal. Então, veja, trazemos as vantagens. Vender na administradora de bens quase sempre é mais vantajoso, mas tem casos que na pessoa física é muito vantajoso também porque tem benefício. E aí tem aquele caso até que teve gente que já recolheu o imposto indevidamente porque não conhecia de benefício. Aí cabe a gente eventualmente fazer um estudo para ver se dá de reaver o valor. Normalmente tem essa possibilidade, né, Carlos? Aqui eu acho que vale aquela máxima, né, Eduardo? O que é bom para ti, às vezes não é bom para mim, né? Porque o pessoal às vezes não quer pagar uma consulta, às vezes não quer tirar um tempo para fazer uma conversa com um contador, com um advogado especialista na área, e às vezes o barato acaba saindo caro. As pessoas tentam às vezes fazer por conta e acabam pagando imposto indevido, ou deixam de recolher um imposto que seria devido, ou deixam de recolher algo que seria barato e passam a pagar algo caro. Eu acho que isso é uma verdade máxima quando a gente fala de legislação tributária aqui na nossa região, né? Não, perfeitamente, né? E, inclusive hoje, quando a gente fala nessa questão imobiliária, tem uma regra que eu digo que é a seguinte:
Cada imóvel, cada situação tem que ser estudado, né? Então, se a pessoa tem um imóvel, vai vender, vai alugar, tem que ser estudado aquele imóvel. Tenho 3 imóveis, vou vender, tem que ser estudado. Regime de casamento, sou casado por comunhão parcial de bens, é um estudo. Sou casado por comunhão universal de bens, é outro estudo. Recebi de herança, outro estudo. Para cada situação tem uma série de particularidades. Então, o que a pessoa não pode é entrar naquele senso comum, na vala comum e fazer porque a maioria estão fazendo. Então os casos têm que ser cuidadosamente estudados caso a caso, né, Carlos? Ô Eduardo, exatamente. E aí isso agora me vem uma outra questão, até porque tu falou casado, não casado, filhos, não filhos, herança, falando disso, porque, cara, que coisa burocrática que é transação com imóvel. Então, para vender e comprar já dá bastante trabalho. Agora, quando a gente fala em inventário, é uma verdadeira luta, né? Com certeza já conhece, já ouviu, a gente tem conhecidos que já passaram trabalho com isso também, né? Dá para dizer que são 2 tristezas, né? Uma perder o ente querido e outra ter que lidar com o processo de inventário e regularização de bens, né? Inclusive, tem uma coisa que a gente tem percebido no Brasil, que pessoas que recebem imóveis de herança, imóveis que possuem um valor um pouco maior, não necessariamente um imóvel, uma residência básica, né, mas imóveis que normalmente têm um valor um pouco maior, as famílias são obrigadas a se desfazer do imóvel para conseguir pagar o inventário. Vem honorários advocatícios, vem o ITCMD, vem taxas de escritura, é uma burocracia, não só burocracia, mas um custo altíssimo. E aí, se o imóvel tem um valor importante, olha onde vai a conta do custo de um inventário. E aí vem uma coisa interessante, que normalmente numa administradora de bens, o inventário sai muito mais em conta também. Sem contar que dá para antecipar a sucessão em vida com mais facilidade também. Na pessoa física dá para fazer uma doação, dá para antecipar a sucessão, na pessoa física também dá, mas na administradora de bens a gente tem instrumentos que normalmente facilitam. Então, a gente veja, falamos em economia tributária no aluguel, falamos em economia tributária na venda, e a economia tributária na hora do inventário também é uma coisa muito comum e presente nesse recurso que é a administradora de bens. Até porque a economia tributária ela é significativa nesse caso, mas eu acho que a economia burocrática também acaba sendo, né? Porque se você tem todos os bens dentro da empresa, dentro da administradora, você faz a transferência da empresa, são cotas da empresa, enquanto que se você tem os imóveis separados ou imóveis soltos, digamos assim, né? Tem que fazer processo para cada um desses imóveis. Exatamente, dá para explicar isso na prática, um exemplo, né? Porque senão a gente falaria 4 horas direto e faltaria tempo, né? Mas dá para pegar um exemplo mesmo. Vamos imaginar uma pessoa que tenha 10 bens. 10 terrenos, por exemplo. Se você for fazer o inventário, tem que inventariar os 10 terrenos, fazer a escritura dos 10 terrenos, registro de imóveis dos 10 terrenos. Então, veja, você tem 10 unidades, 10 bens para incluir nesse processo de inventário. Se estes terrenos são de uma administradora de bens, o que você tem é cotas de uma administradora de bens. É uma empresa, você passa a ter um bem para inventariar. Né? Claro, tem as regrinhas de valor patrimonial, tem uma série de regras também, né? Mas veja, é muito mais simplicidade. Sem contar que você vai ter taxas, honorários advocatícios, tudo isso acabam ficando mais em conta, em face do valor e também em face do volume de trabalhos, né? É incomparável o valor do honorário advocatício para fazer inventário dos terrenos do que para fazer o inventário de cotas de uma administradora de bens. Até porque a administradora você faz alteração no contrato, não nas escrituras. Eu acho que nem mexe nas escrituras, né? Não, ficam porque todas no nome da empresa. Exatamente, né? Porque os terrenos são da empresa, eles não são do falecido. Só o fato de não precisar ir no cartório, mexer em 10 escrituras, eu acho que já dá um já é um baita maior, né? Ganho, né? Tu imagina ainda se é um terreno em cada cidade. Não, é verdade. A gente tem encontrado muito, por isso que não é brincadeira quando eu digo que nesses últimos 20 anos, Carlos, eu só vi vantagens para quem abriu a administradora de bens, né? E aí tem uma outra vantagem, porque aqui eu acabei falando isso, mas tem uma outra muito importante, que não é a vantagem que eu vi basicamente nos últimos 20 anos, também vi, mas é a vantagem que eu projeto para os próximos 20, viu, Carlos? Que é
a seguinte, você ter a sua vida em ordem, né? Porque hoje a gente sabe, o Brasil, a gente sabe o quanto as coisas avançaram nos últimos anos e a gente sabe que o Brasil vem, é notório que o Brasil vem de uma cultura de que houve já muita sonegação. Inclusive, não precisamos entrar no mérito, mas a população sabe que teve muito comerciante já que vendeu coisa sem nota, a turma sabe que tem muita gente que tem imóveis com aluguel sem registrar o valor, já teve muita gente que vendeu imóveis e vendeu o imóvel por 500 mil e registrou na escritura por 400 ou por 300, ou seja, culturalmente o brasileiro deu esse jeitinho para diminuir o tributo. Portanto, nessas últimas décadas a própria fiscalização se modernizou um monte, e essa prática vem ficando cada vez mais difícil, cada vez mais perigosa, e muita gente que faz hoje vai acabar pagando em dobro ou em triplo amanhã. Então hoje tem gente vendendo imóvel, declarando um valor mais baixo, ele não imagina que a Receita Federal tem 5 anos para vir multar ele em 2 vezes o valor do imposto que ele sonegou, ou em alguns casos até mais, e ainda está sujeito a responder por crime de sonegação e uma série de outras coisas, dependendo de como ele organizar e fazer isso. Isso com a tecnologia que tem hoje. Agora vamos imaginar com a tecnologia daqui a 20 anos. Com a tecnologia, com o processo daqui a 20 anos, né? E aí vem uma pergunta para quem está nos assistindo. Você, com o seu patrimônio e os seus imóveis, você se planeja para o ano que vem ou você quer pensar um pouquinho nos próximos 20 anos? Como que vai estar a tua situação daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Você acha que você ainda vai ter tempo para eventualmente alugar um imóvel e não declarar o valor? Será que daqui a 20 anos você vai receber em espécie ou vai ser apenas uma moeda digital na sua conta corrente? E aí, vai dar para sonegar? E aí, vai dar para vender um imóvel milionário daqui a 20 anos e declarar por um valor mais baixo? Viu, Carlos? Então, olha só que razão para as pessoas não estarem numa encrenca lá na frente se elas organizarem os seus imóveis e o seu patrimônio já numa administradora de bens. Legal. Então isso eu acho que é talvez uma justificativa muito importante para aquela pessoa que vem se virando no dia a dia dando seu jeitinho de brasileiro, sabendo que está errado, mas assumindo o seu risco, mas que quer organizar a sua vida e passar a fazer as coisas de maneira correta, de maneira ética, daquele ditado que a gente sempre recomenda, para poder botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, né, Carlos? Exato, até porque para já ir se planejando, né? Até porque, como a gente falou também da sucessão, ITCMD, transferência e inventário, é caro por conta do valor dos imóveis. Fazer ou criar uma holding, ela também acaba sendo um pouco caro, né, no caso dessa administradora, porque você também tem que integralizar todos os imóveis. Então é algo que precisa de planejamento, não vai dar para fazer da noite para o dia. E aqui na Lumini o pessoal está bem preparado para isso, né? É isso aí. Tanto eu quanto o Eduardo, a gente está preparado, somos muito conhecedores da causa. Temos vasta experiência com alguns clientes que já tiveram êxito em situações parecidas. Venha conversar com a gente. E sobre esse caso aí, dos próximos 10, 20 anos, praticamente dá mais um vídeo pra gente conversar daqui a pouco, né? Falando sobre como vai ser a fiscalização daqui a uns 10, 20 anos, né? Certamente, vem muito mais dica por aí, né, Carlos? E para quem gostou da nossa conversa, gostou do nosso papo e eventualmente quer conversar um pouco sobre o seu dia a dia, marca um horário com a gente, vem na Lumini Contabilidade, tomar um café com a gente, conversar um pouco sobre os seus negócios e planejar de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa o seu futuro e colocar a cabeça no travesseiro e descansar sossegado, né? Tá certo, gente? Certo. Beleza, Carlos? Obrigado, até mais.